Ei, Bril! Então vou ao rei! Então vou ao rei! Necessita de apoio na orientação e confecção do seu trajo? Contacte o Baú do Folclore. Orçamentos grátis com atendimento personalizado. Contacte o Baú do Folclore no Facebook com o mesmo nome, Baú do Folclore, ou pelos contactos 966 103 220 ou ainda pelo e-mail cruzcamilo3@gmail.com. Coordenação do Baú do Folclore, Camilo Alves. RFP TV, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Folklore, um programa que lhe faz companhia todas as semanas. Vai até à sua casa, vai até ao seu computador e faz-lhe companhia todas as semanas, como acabei de referir. Hoje o meu convidado é o Ludgero Mendes, um homem conhecidíssimo da comunidade folclórica em Portugal e não só, e no mundo também. É vice-presidente da Federação de Folclore Português, e muito bem, e também responsável do Grupo Académico de Danças Ribatejanas. Estas, digamos assim, são aquelas que eu conheço mais a priori, mas o Ludgero, que vou passar a cumprimentar a partir de Santarém, poderá dizer ou complementar mais alguma coisa. Ludgero, muito boa tarde. Olá, Sérgio, boa tarde. É um gosto estar no seu contacto e na sua companhia. Muito obrigado e obrigado também por responder ao desafio da RFP-TV para estar aqui à conversa comigo durante algum tempo neste programa Folklore, e é esta a introdução que eu lhe vou, a primeira pergunta que eu lhe vou perguntar. O que é para si a palavra folklore? Bom, folclore, se fôssemos do ponto de vista etimológico, teríamos que dizer que é a sabedoria do povo. Mas, efetivamente, folclore nos dias de hoje é muito mais do que isso. Porque folclore representa, efetivamente, todo esse conjunto de tradições, de usos e costumes associados à tradição popular e que, de alguma forma, representam aquela que seja a matriz identitária de um povo em qualquer uma das comunidades. Por isso, sendo que, do ponto de vista académico, o conceito é restrito, não é muito flexível, mas na sua abordagem e na sua aplicação, efetivamente, encontramos muitas e diversificadas concepções de folclore. Contudo, aquilo que é o mais relevante é que tenhamos em conta que o folclore é algo que nunca pode dissociar-se da tradicionalidade, por um lado, nem do povo, por outro. Porque quando não se respeita o caráter de tradição, ou seja, a transmissão oral que é feita intergeracionalmente, e quando não se respeita a fonte de saber, que é o povo, ao contrário, se opta pelo caminho da invenção, que muitas vezes parece ser o caminho mais fácil, Isso mesmo. mas naturalmente não é o mais digno, aí naturalmente está-se a matar
a própria ciência folclórica. Isso mesmo. Muito obrigado. Não podia esperar outra explicação tão clara e tão precisa como a sua. Vamos falar aqui de dois momentos, portanto, em dois momentos. Primeiro vamos falar um pouco do Grupo Académico Danças Ribatejanas em 5, 6, 7, 8 pinceladas. E depois, mais à frente, vamos então falar do grande festival Celestino Graça. Para já, vamos falar um pouco do Grupo Académico de Danças Ribatejanas. Sim, o Grupo Académico foi fundado em 1956 por um homem extraordinário, um homem conhecedor e apaixonado pela cultura popular, que foi Celestino Graça. E um homem que foi também pioneiro no processo de constituição de grupos de folclore, porque nunca abdicou de efetuar os trabalhos de campo, fazer as recolhas, fazer as pesquisas, de as contextualizar e de, a partir daí, as reconstituir para as pôr em palco. Depois foi efetivamente também um homem vanguardista, um homem que, avant la lettre, como é costume dizer-se, definiu aquela que deveria ser a atitude de um grupo de folclore em cima do palco. Não deveria ser, efetivamente, um grupo sem regra, sem ordem, sem disciplina em palco. Há que conciliar as exigências da representação etnográfica e folclórica com as exigências próprias de um espetáculo. E Celestino Graça, já nessa altura, princípios dos anos 60, defendia que, efetivamente, um grupo de folclore tem que ser, em cima do palco, que saiba, efetivamente, rentabilizar aquilo que é o conteúdo da sua representação. E, por isso, o Grupo Académico de Danças Ribatejanas, mercê dessa influência e desse pensamento de Celestino Graça, foi desenvolvendo um trabalho que ainda não está concluído, necessariamente. É um trabalho que está em constante evolução, mas sempre na linha do seu fundador, e por isso temos vindo a trabalhar muito para nos tornarmos mais representativos, para podermos dignificar o povo que queremos representar e dessa maneira, necessariamente, continuar também a salvaguardar e a prestigiar o folclore português, o que, modestamente, pensamos que temos vindo a fazer, tanto no país como no estrangeiro, porque o grupo já participou em cerca de 60 digressões em mais de 25 países. É por isso um trabalho, enfim, de qualidade, um trabalho que tem, enfim, muito suor, não tem muitas lágrimas, claro que sim. Porque fazemos o que gostamos e as adversidades são ultrapassadas com esse gosto, com essa dedicação, mas, em todo caso, desde logo dar nota de que nos vamos sentindo bem com a nossa consciência. O trabalho que temos vindo a fazer é, para nós, um trabalho, enfim, meritório, porque temos consciência daquele que é o nosso papel, temos consciência daquele que é o nosso dever, e assim nos vamos realizando em cada ensaio, em cada atuação, em cada iniciativa em que participamos. E também, como não poderia deixar de ser, em cada festival que realizamos, porque ao cabo e ao resto, a organização do Festival Celestino Graça é também um aspecto fundamental do nosso plano de atividades. E pegando no Festival Celestino Graça, é para aí que vamos caminhar a seguir. Antes de avançarmos para o festival, só queria perguntar como é que é a aderência da juventude ao Grupo Académico Danças Ribatejanas. Bom, nós, felizmente, não temos muita dificuldade em ter componentes, porque temos também uma escola de folclore. Começou por ser um grupo infantil de dança regional, com autonomia em termos de atuação, de atividade, pese embora que sob a tutela da mesma direção. Celestino Graça foi também o fundador do grupo, mas em 1991, quando o grupo assumiu personalidade jurídica, entendemos que o grupo deveria de ser uma escola de folclore do próprio grupo académico. O que tem acontecido, e daí para cá temos tido a sorte de ter muitos miúdos a aprender, que depois transitam para o grupo académico e têm sido o autêntico alfobre
do nosso grupo. Por isso, felizmente, é rara a atuação que fazemos em que temos menos de 8, 9 ou 10 pares, o que para nós é importante, e o grupo neste momento é constituído por cerca de 45 a 50 pessoas, sendo que neste grupo de pessoas não temos praticamente figurantes. Todos aqueles que vão intervêm diretamente na própria apresentação do grupo. Muito bem, muito bem. Então vou alterar um bocadinho a questão, a pergunta. Então, como é que é feita a adesão, ou como é que é a adesão das crianças à escola de folclore? Há muita adesão, há pouca adesão, a escola, as famílias têm um papel importante, vocês vão captar ou buscar as crianças à escola, há alguma mensagem? Como é que avançam para esse trabalho da escola de folclore? Ou é a palavra, passa a palavra? É muito também por visibilidade do próprio grupo, em termos locais, porque somos o único grupo que está sediado na cidade de Santarém, isso mesmo. O Conselho tem 19 grupos. Depois, o grupo, como tem muita atividade em termos locais, como participamos muito junto de ATL, junto das escolas, junto dos centros de idosos, resulta daí também um contacto e uma afetividade muito importante. Mas, como bem dizia o Sérgio, há um aspecto que para nós tem sido fundamental, que é o da proximidade através da família. Nós temos no nosso grupo muitos componentes que são já a terceira e a quarta geração dos fundadores do nosso grupo. O que significa que se tem mantido ao longo destes 62 anos uma relação muito próxima com meia dúzia de famílias e que assim também vão contribuindo para alimentar o nosso grupo em termos de componentes. E que vão servindo de alicerce. Sim, e já tem a mística do próprio grupo. Isso mesmo. Os pequeninos vão aprendendo no contacto com os seus pais, com os seus tios, com os seus avós, e por outro lado, estes miúdos, porque gostam de facto de estar do nosso grupo, acabam por sensibilizar também os seus amigos mais próximos, que acabam por convidar para integrar o nosso grupo infantil. Muito bem, vamos falar agora do Festival Celestino Graça. Vamos também falar um bocadinho da história, porque acho que é importante. Como é que aparece o festival, como é que tem sido a sua evolução ao longo destes anos, mais de 50 anos, não é assim? Portanto, vamos falar efetivamente do Festival Celestino Graça, um dos grandes ex-libris da cidade de Santarém e do Santarém. E também, claro, a nível de Portugal e a nível mundial, claro. Ora bem, o Festival Celestino Graça começou por ser Festival Internacional de Folclore de Santarém, que nasceu no âmbito da Feira do Ribatejo. Celestino Graça fundou a Feira do Ribatejo em 1954 e em 1958 trouxe a Santarém, à Feira do Ribatejo, um grupo espanhol, o Grupo de Badajoz. O grupo fez furor, foi muito agradável e recolheu muitas sugestões de que prosseguisse, e então no ano seguinte Celestino Graça organizou um Festival Internacional de Folclore. E isto porque em 1958 o grupo infantil e o grupo académico tinham feito a primeira digressão ao estrangeiro, participando no Festival Internacional de Folclore de Rosé Ponte Salar. Celestino Graça aí apercebeu-se de como era a organização de um Festival Internacional de Folclore e no ano seguinte replicou aquilo que tinha aprendido e fez o festival no seio da Feira do Ribatejo. Ora, o festival foi crescendo, cada vez com mais grupos, cada vez com mais países, foi pioneiro, inclusivamente, ao nível de trazer grupos folclóricos do leste europeu a Portugal, países com os quais, ao tempo, o nosso país não tinha relações diplomáticas, porque foi, efetivamente, muito difícil trazer esses grupos a Portugal, mas Celestino Graça conseguiu, o que aumentou, por assim dizer, o prestígio do próprio festival, e em 1970, ao fim já de 12 ou 13 digressões do grupo pelo estrangeiro e também da realização de 11 edições do Festival Internacional de Folclore de Santarém, Celestino Graça foi convidado a integrar o núcleo fundador do CIOF, o Conselho Internacional de Organizadores de Festivais de Folclore, que teve a sua sede inicial em Confolã e teve como grande pioneiro Henrique Ressager. Ora, a partir daí, efetivamente, o festival ainda pôde crescer mais.
e ao tempo não abundavam os festivais no nosso país que tivessem, por um lado, esta grandeza de se realizarem 3 espetáculos no mesmo palco, em dias seguintes, e por outro lado de ter tantos grupos estrangeiros. O que fez com que, de facto, o prestígio do festival fosse crescendo ao nível do país e ao nível do estrangeiro. Celestino Graça morreu em 1975, com apenas 61 anos de idade, e naturalmente que se pôs em causa o próprio futuro, quer dos grupos, quer também do festival. Mas, felizmente, foi possível encontrar soluções e quer um, quer outros seguiram e até hoje ainda estão em plena atividade. Até 1991, o Festival Internacional de Folclore de Santarém manteve-se no seio da Feira do Ribatejo, já então também elevada a Feira Nacional de Agricultura, teve momentos muito bons, teve uma certa fase de alguma decadência, o que fez com que a organização da Feira do Ribatejo, Feira Nacional de Agricultura, entendesse que, num novo formato da feira, com mudança de recinto para um parque próprio, não coubesse o Festival Internacional de Folclore. Aí o grupo académico impôs-se e assumiu exclusivamente a organização do festival. Foi quando o transformou em Festival Internacional de Folclore de Celestino Graça, mantendo ininterruptamente, nunca houve neste período nenhum ano sem a realização do festival, e há 4 anos a esta parte alterámos o conteúdo e o formato do próprio festival, passando a designá-lo como Festival Celestino Graça, a festa das artes e das tradições populares do mundo. E isto porque o festival deixou de ser apenas o festival de folclore para ser um festival onde o momento mais importante é efetivamente o Festival Internacional de Folclore, mas onde tem exposições, vendas de artesanato, tem exposições temáticas sobre aspectos de etnografia e do folclore ribatejano, tem um salão de fotografia subordinado ao tema O Ribatejo e as suas gentes, tem um concurso de fado amador do Ribatejo, tem animação de música tradicional de diversas regiões do país, teve com fado de Coimbra, teve com canto alentejano, tem uma zona de tasquinhas onde se pode degustar a tradição culinária e gastronómica ribatejana, tem também uma mostra de fandangos, o Fandangando, e tem efetivamente também, digamos que a animação de rua, os desfiles, uma gala dedicada à terceira idade e às crianças. Portanto, digamos que deixou de ser apenas um Festival Internacional de Folclore para se valorizar com outras vertentes, onde, naturalmente, a cultura tradicional e a arte popular continuam a ser, digamos que, a mola real de todas estas iniciativas. Porém, o espetáculo tornou-se mais diversificado, capaz de atrair outros públicos, o que já nos permitiu, desde o ano passado, implementar o acesso pago ao próprio festival. Realizamos o festival na Casa do Campino, em Santarém, no recinto da antiga Feira do Ribatejo, e o público começou a pagar um bilhete. E deixe-me, Sérgio, dar-lhe nota de que para nós foi muito gratificante verificarmos que o ano passado, com o primeiro ano de bilhetes pagos, tivemos tanto ou mais gente do que nas edições anteriores. O que é prova de que, de facto, as pessoas iam, não apenas porque, como se diz, era de borla, mas porque gostavam e valia a pena. Isso mesmo, até porque eu penso que isto é um processo educacional dos públicos e, portanto, temos que começar, e acho muito bem, e outros festivais também o praticam, que a pessoa deve pagar um bilhete se vai ver um cinema ou se vai ver um espetáculo de rock ou outro tipo de espetáculo, qualquer tipo de espetáculo que seja paga, para ver um espetáculo de folclore também. Acho que está na altura de começar a pagar e a contribuir com um bilhete, e acho muito bem. Até porque esta receita da bilheteira, enfim, ainda não é muito significativa, claro, mas em todo caso não é despicienda. E por outro lado, há uma relação entre o público e a organização que faz com que nós tenhamos que ser mais exigentes e Isso mais mesmo. competentes ao nível da realização. Isso Porque mesmo. se estamos a cobrar um bilhete, temos que justificar o valor que o público paga. É pouco, é muito, depende daquilo que seja, para já, o nosso balanço, quer ao nível da capacidade de pagamento do público, quer também ao nível da nossa realização. Em 2016,
o grupo académico regressou ao Festival de Confolens, em França, que é efetivamente um dos maiores festivais do mundo, onde um livre trânsito para os espetáculos todos de 5 dias custa 145 euros, onde o acesso às galas de abertura e de encerramento do festival custa 28 euros. E nós tivemos numa sala que estava cheia com 2.800 espectadores. Portanto, faz parte também da cultura do povo, Isso mesmo. da cultura dos espectadores e também de valorizarmos o produto que nós oferecemos aos visitantes. Agora podemos dizer assim, porque quem vai ao Festival Destino de Graça, neste momento, não tem que ir só assistir aos espetáculos de folclore, pode ir visitar as exposições, pode ir saborear a gastronomia, pode ir a outras coisas, mas, portanto, os visitantes têm que sentir que o dinheiro que pagam pelo ingresso é compensado. Muito bem, e eu acho que isso é fantástico sob o ponto de vista organizativo e da organização, para efetivamente começarmos a mostrar e a fazer entender que não custa nada pagar um bilhete para assistir a uma variedade de espetáculos ou de outro tipo de programas incluídos num festival. E eu iria aqui fazer uma paragem, para lhe dizer que para lhe perguntar, e estou certamente convencido que me vai responder que sim, mas tem que se apostar na boa produção de um bom espetáculo de folclore. Concorda comigo? É imprescindível. Nós não deixamos detalhes com pontas soltas. Só para lhe dar um exemplo, nós temos um palco que tem 100 metros quadrados. Temos 2 zonas para os músicos, que vamos começar este ano, em que está um grupo a tocar e ocupa uma faixa lateral do palco, e entretanto está a ser preparado na outra parte lateral o próximo, para que não haja quebra de ritmo do espetáculo. E do espetáculo, isso mesmo. O espetáculo não tem momentos mortos. Fazemos com que quer os grupos estrangeiros, quer os grupos portugueses ofereçam qualidade naquilo que representam e diversidade, para que o espetáculo não se torne monótono. Para que o público que está na Casa do Campino, no nosso recinto, não tenha tempos mortos, temos, por exemplo, a gala do Festival Internacional, que começa às 22 horas, e entre as 21 e as 21h30 temos uma animação, para que haja sempre vida. Aliás, nós queremos que o próprio festival seja uma festa, e por isso, em subtítulo, o chamamos a Festa das Artes. E a festa faz-se quer para o público, quer inclusivamente para os próprios participantes. De modo que, por exemplo, nós na Casa do Campino temos condições para servir as refeições aos grupos todos ao mesmo tempo. Sentamos todos os grupos na mesma sala. E o que é que acontece? Fizemos um desafio o ano passado, que foi superado em relação às nossas expectativas, que é o de que em cada refeição de jantar, um grupo participante no festival faz a animação para os restantes, rotativamente. O que naturalmente implica uma maior cumplicidade entre os grupos, aumenta o nível de festa que se sente entre todos. E o ano passado tivemos 2 coisas curiosas. O grupo da Itália e o grupo de Espanha, nas noites em que deveriam fazer a animação, quiseram ser eles também a servir um aperitivo específico do seu país. Os italianos fizeram naturalmente as massas à siciliana, e os espanhóis fizeram a paella. Portanto, claro, são pormenores que dão conta de como se vive no seio de um festival, sem aquela pressão e aquele stress que muitas vezes apreciamos, de cumprir horários, correr para aqui, correr para lá, já estou atrasado, já devia estar num tal sítio. Não. Os grupos vêm a Santarém, só dançam em Santarém, só participam no nosso festival, têm muitos tempos livres para se divertir uns com os outros, temos todas as noites convívios para se conhecerem melhor, para estabelecer relações de amizade, e portanto queremos que um festival de folclore não seja quase um gancho que se vai fazer para ocupar tempo. Não. Proporcionamos turismo, levamos-los a Lisboa num dia livre, levamos-los a Fátima, levamos-los à Praia da Nazaré, porque muitos nunca viram o mar, porque vivem num continente interior, a centenas de quilómetros do oceano, e portanto vêm a Portugal, têm a oportunidade de ver o mar, porque estamos a 60, 70 quilómetros dele, e portanto nós fazemos um festival preocupados com o público,
mas também preocupados com os artistas. Porque se os artistas não andarem bem dispostos, se não estiverem bem alimentados, se não tiverem condições de conforto para dormir, necessariamente não podem oferecer espetáculos de qualidade. Claro. E nós temos que jogar com todos estes fatores. Muito bem, vamos então falar do cartaz, as datas, os locais e os países. Pois muito bem, nós temos um programa que começa no dia 5 de setembro, que se estende até 9, sendo que anteriormente há outras atividades do festival, mas que não têm um caráter público. No dia 4 fazemos um jantar de convívio entre todos, onde fazemos a entrega das lembranças, mas consideramos que essa é uma atividade interna e por isso não a incluímos no programa. No dia 5 nós vamos receber os grupos que vão fazer uma animação pela cidade, vão fazer a antestreia do festival no centro da cidade, frente à Sé Catedral. Depois temos, no dia 6, temos um dia praticamente livre para os grupos, sendo que, contudo, temos a cerimónia de abertura junto ao busto de Celestino Graça, onde fazemos o hastear das bandeiras e fazemos a entoação do hino nacional português. E depois fazemos uma gala que chamamos Abraçar Gerações, que é dedicada à terceira idade e às crianças. Os grupos fazem um breve apontamento, o espetáculo não tem mais do que 1 hora de duração, onde cada qual apresenta efetivamente um pouco do seu repertório e exibe também o seu quadro etnográfico. Depois temos à noite a final do concurso de fado amador do Ribatejo, em que participam 3 finalistas, que são apurados através de sessões eliminatórias, e temos um convidado especial, que é o fadista João Chora. Entretanto, durante a tarde, temos a inauguração das exposições de fotografia. Serão expostas 20 fotografias subordinadas ao tema o Ribatejo e as suas gentes, um olhar atual, contemporâneo, com os recursos tecnológicos de hoje, que confrontarão depois, em diálogo, com 20 fotografias antigas, captadas algumas há 60, 70 anos, e que efetivamente têm outra forma de ver, outra lente do próprio fotógrafo, outros recursos. Temos uma exposição sobre a glória do Ribatejo, porque este ano cumprem-se 80 anos sobre a publicação do livro Glória, uma aldeia do Ribatejo, do escritor neorrealista Alves Redol. Foi o primeiro ensaio etnográfico produzido por Redol e que, enfim, tem uma importância extraordinária por aquilo que representa na investigação de terreno, de campo, junto da comunidade estudada. E, portanto, vamos fazer também um colóquio subordinado ao tema Redol, o escritor antropólogo, e depois teremos também uma exposição sobre a própria glória do Ribatejo. Entretanto, depois, no sábado, teremos o Fandangando, que é uma mostra de fandangos do Ribatejo, que já vai na 3ª edição, em que na parte da manhã teremos um flash mob, que é, digamos que a filmagem de fandanguistas informalmente a dançar o fandango no centro da cidade, e depois teremos à tarde um colóquio sobre fandangos e uma mostra mais formal com a participação de alguns grupos de folclore ribatejanos. Teremos depois à noite a gala O Mundo a Cantar e a Dançar, digamos que é já um espetáculo, o segundo espetáculo do Festival Internacional de Folclore, e no domingo teremos o encerramento às 5 da tarde. Entretanto, pelo meio, temos a animação com diversos grupos de música tradicional, grupos de concertinas aqui da nossa região, e temos também uma mostra de jogos tradicionais. Temos representados grupos folclóricos do México, da Polónia, da Ucrânia, do Brasil e de Portugal. De Portugal teremos grupos folclóricos da Toguinha, Santa Maria da Toguinha, de Vila do Conde. Temos o grupo das Terras da Feira, de Santa Maria da Feira, Argoncilha. Temos o grupo típico Cancioneiro de Águeda. Temos também o Reis Folclóricos e Feiras e Campinos de Azambuja. Temos os grupos Infantil e Académico de Santarém, na qualidade de anfitriões. E temos também um rancho folclórico da Ilha Terceira, o rancho etnográfico e folclórico Reconhecer e Conhecer, da Ribeirinha, de Angra de Heroísmo, com quem nós o ano passado estabelecemos um acordo de intercâmbio cultural, tendo o grupo académico participado no Folk Açores,
do COFIT, e recebemos o grupo este ano, que chegará na segunda-feira, dia 3, sim, e regressará à Ilha Terceira depois no dia 12 de setembro. O que permite efetivamente também desenvolver um outro programa paralelo dedicado ao grupo dos Açores, que se integra na programação geral do Festival Celestino Graça, naquilo que diz respeito ao folclore, mas que paralelamente tem também um programa social e turístico para lhe darmos a conhecer a nossa região e as suas potencialidades. Muito bem, caro telespectador, acabámos de ouvir pelo Ludgero Mendes, portanto, este belíssimo cartaz que só não vai ver e apreciar as culturas do mundo quem não quiser. Portanto, aproveite e entre 5 e 9 de setembro vá até Santarém. Eu vou ver se consigo ir, ver se conseguimos ir a RFP-TV para efetivamente captarmos imagens, captarmos entrevistas, enfim, vamos tentar na nossa agenda arranjar aqui um lugarzinho também. Ludgero, portanto, temos um ótimo cartaz. Sim, nós pensamos que sim. É evidente que somos juízes em causa própria quando o referimos, mas quando montámos este programa foi a pensar naquilo que nós gostaríamos de ver como público. E assim, tentando satisfazer essa expectativa, quer ao nível da vertente significativa, como é o folclore nacional e estrangeiro, e todas as outras componentes, algumas delas autênticas inovações, como é o caso do Salão de Fotografia, que é esta a primeira edição que fazemos, o Fandangando é a terceira edição, e o concurso de fado amador do Ribatejo é a primeira edição, sendo que já anteriormente fazíamos uma noite ribatejana com a presença de fado. No entanto, para comprometer mais os próprios fadistas amadores e para lhes dar maior visibilidade, transformamos essa noite ribatejana na realização de um concurso de fado amador. Portanto, todo o nosso objetivo é, de facto, de poder corresponder às expectativas de quem nos visita e tentar sempre, de ano para ano, melhorar e, se possível, surpreender. Muito bem, Ludgero Mendes, a nossa conversa sobre folclore, que no fundo toda ela é sobre folclore e tudo o que podemos daí beber. Quero agradecer ao Ludgero esta disponibilidade para estar aqui no canal RFP-TV a falar sobre o grupo académico de danças ribatejanas e também do Festival Celestino Graça. Acha importante, já lhe fiz esta pergunta e já respondeu, mas nunca é demais darmos algum ênfase. É importante um meio de comunicação social só para o folclore e para a música tradicional portuguesa? Eu acho que é fundamental, porque de facto aquilo que nós notamos é de que quem não tiver visibilidade não existe. Quem não aparecer nas novas tecnologias de informação não existe. E, portanto, se porventura tivermos a possibilidade de ter, como temos graças a si, este canal televisivo que vai junto dos seus destinatários, dir-se-á que não vai de uma forma direta a todo o público, mas vai sobretudo àqueles que são os que mais gostam, aqueles que procuram informação, aqueles que sintonizam o canal através da internet. E por isso acabamos por ver cumprida também essa missão, que é de divulgar e, sobretudo, mercê do critério que o Sérgio tem tido e que eu enalteço e digamos que tenho palavras de muito reconhecimento para a sua atividade, é o critério que põe na forma como vai divulgando as iniciativas e os grupos. Porque um bom trabalho de divulgação é tanto melhor quanto mais rigoroso for o critério e o nível de exigência que é posto na sua organização. E o Sérgio Fonseca tem efetivamente dado a evidência dessa preocupação, por isso o trabalho que resulta desta sua dedicação apaixonada é sempre em louvor e a favor do folclore português e internacional. Por isso, naturalmente que agradeço a sua atenção, a sua disponibilidade e simpatia. Teremos o maior gosto em o acolher junto de nós na Casa do Campino entre estes dias 5 e 9 de setembro e naturalmente felicitá-lo também e desejar que este possa ser um projeto cada vez mais ambicioso, cada vez mais amplo e cada vez com mais seguidores. Vamos ver.
de grau a degrau, vamos subindo a escada. Claro, sem pressa. Ludgero Mendes, um grande abraço. Obrigado, Muito obrigado Muito por ter estado entre nós. Caro telespectador, já sabe, Folklore está aqui todas as semanas na sua companhia. Vai para o ar todas as sextas-feiras, às 22 horas, e por isso, na próxima semana, cá estaremos com um novo convidado. Até lá, despeço-me com amizade e um grande abraço.